Seja muito bem-vindo. Eu vou te mostrar hoje como você consegue fazer o versionamento do seu código com Git e GitHub. Vamos aproveitar um conteúdo de uma aula anterior para poder utilizar esses scripts para poder subir no repositório do GitHub. E eu vou te ensinar isso como que faz de uma forma muito simples, que nunca mais você vai ter dúvida para realizar o procedimento. Então, bora lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E aqui tem um script que eu já havia feito numa outra aula. E vou deixar aqui, não é uma API simples, né, uma introdução de API aqui com Express, mas esse não, na verdade não é o foco. Eu vou mostrar para vocês como nós utilizamos o Git e o GitHub para poder subir no repositório do GitHub lá para você deixar o seu código guardado. Bom, primeiramente nós vamos acessar a página do Git, né? Se você não tem conta, você entra no GitHub .com.br e aí vai ter a parte de você se cadastrar, você se cadastra, é muito simples, é muito fácil. Você vai abrir depois, vai aparecer a sua janela principal, que é o seu perfil aqui, ok? Onde você tem aqui as suas informações personalizadas, se você criou, seguidores, quem você segue, local, links, enfim. Aqui você pode deixar os seus repositórios em destaque. Aqui também você tem a parte das contribuições, ou seja, são os commits, né? Quando você entrou, você colocou repositórios aqui na parte do GitHub. Então, quando você coloca somente um num dia, ele fica bem escurinho. Quando você passa horas trabalhando, utilizando, subindo o código, ele vai ficando cada vez mais clarinho. Ou seja, é a quantidade de commits, né? Que eu vou explicar o que é aqui, que você vai fazendo, que vai gerando esse histórico aqui de quantas vezes você trabalhou nesse ano subindo códigos aqui nos seus repositórios. Perfeito? E aí você tem os anos aqui em destaque também. Com cada ano você vai conseguindo ver. Por exemplo, 2021 eu quase não mexi, só teve uma vez só. 2022 aumentou algumas vezes, 23. E assim você vai conseguindo ver o seu progresso, o quanto você utiliza, enfim. Geralmente os recrutadores olham muito para isso, tá? Para ver a constância que você trabalha nos seus projetos, para ver se você está se atualizando, se você está estudando também. Beleza? Bom, aqui o foco agora, na verdade, é entrar aqui em repositórios, é onde vai ter todos os seus repositórios criados, aqui no caso tem os meus, né? Nós vamos criar um novo repositório aqui, o seu vai estar novo, provavelmente, aqui o meu está em inglês, está new, e nós vamos colocar o nome do repositório. Eu vou colocar aqui então, eu vou colocar o nome em inglês aqui, ó, First API, pronto. Eu vou colocar dessa forma. Você pode colocar com espaço, né, com underline, enfim, fica ao seu critério. Se for um nome que não for válido, vai aparecer em vermelho aqui. Se for válido, ele vai falar que está válido e você vai conseguir seguir, ok? Tem a descrição, ele pergunta se é público ou privado. Se coloca privado, ninguém vai ver. Se mantém público, todo mundo pode ver o seu código, tá? Então, basicamente, eu vou criar dessa forma aqui, para ser algo bem rápido. Então, eu vou colocar um create repository. Ele criou o repositório com esse nome First API, ok? E aqui, na hora que você cria o primeiro repositório, ele traz uma coisa muito legal. Ele te dá um passo a passo de como você consegue fazer isso. E é justamente isso, ó. O comando para iniciar, o comando para adicionar um readme, se você quiser, para fazer o commit, para usar uma branch, para você colocar o endereço. Então, eu peço que você deixe essa janela aqui do seu navegador aberto, porque eu vou ensinar vocês a consultarem e utilizar isso aqui, tá bom? Se vocês esquecerem em algum momento, não lembrar de cabeça. E agora nós vamos voltar para o nosso VS Code aqui. Bom, nós vamos no nosso terminal e a primeira coisa que nós vamos fazer é o git init, tá? Git init. Pronto. Veja que trocou os arquivos de cor. No meu caso aqui, por conta da minha fonte, ele ficou amarelo. E aqui do lado, ó, em compartilhar, ele já mostra a quantidade de código que, que ele vai subir lá no GitHub, tá? Aqui aparece também. E aí, o primeiro passo é o seguinte. Tem um arquivo chamado, você vai colocar aí, ó, .gitignore. E ele vai fazer esse símbolo do Git. Você vai pressionar o Enter. Por que você vai criar esse arquivo? Você vai pedir para o Git ignorar alguns arquivos que não tem necessidade de você subir no GitHub, tá? Que não é na plataforma. Por que você não pode subir no GitHub? Eu vou te dar um exemplo. A pasta Node Modules. E aí você vai salvar.
Na hora que você salva, tá vendo que ela ficou escura? Significa que ele está falando aqui, ó, essa pasta não vai subir. E aí você vai falar, Júlio, por que a gente não vai subir? O código está aí. Na verdade, não. Essa pasta Node Modules não tem necessidade de subir porque ela é muito grande. Ela é gigantesca. Se você entrar na pasta do arquivo aqui, ó, deixa eu abrir aqui onde que eu coloquei. Primeira API. Tá aqui, ó. Aula 1. Beleza. Então vamos lá. Na hora que eu entro aqui, se você olhar, ó, essa pasta por enquanto ela tá pequena, mas tem 3 megabytes. Ela poderia ter muito mais, ok? Então, aqui é porque eu não baixei muitos pacotes, a gente não colocou, não baixou frameworks nesse projetinho que eu tenho aqui, né? Tá algo simples, então não tá pesando tanto. Mas tem muitos arquivos aqui dentro que não tem necessidade de eu ter lá. Até porque, se isso aqui é deletado, basta eu dar um comando npm install e ele vai olhar tudo o que nós utilizamos aqui. Então ele vai falar, opa, peraí, tem NodeMon aqui, tem Express aqui. Então é só instalar esses dois que o projeto vai rodar. E aí ele é inteligente e instala somente esses dois. Tá bom? Então não tem necessidade de subir esse arquivo Node Modules. Perfeito. Então legal. Na hora que eu coloquei aqui, ele não vai subir esse cara, então significa que ele vai subir somente esses três aqui. Ok. Então vamos lá. Como que eu subo isso, Júlio? Primeiramente, na hora que você dá o git init, veja que ele aparece aqui do lado, ó, git, e coloca aqui no meio master. Master é o quê? É uma branch. O que é branch? Branches são ramificações, tá? Não vou entrar muito nesse mérito aqui, porque o intuito é você subir no GitHub e depois nas próximas nós vamos desmistificando, explicando o que significa cada coisa. Então, basicamente, você vai fazer ó, git, tá? E master, tá falando que você vai colocar nessa categoria master, nessa branch. E agora você precisa configurar para falar em qual usuário você vai utilizar, você vai subir esse código. Então nós vamos colocar git config, eu vou colocar user.name. Júlio, onde eu pego esse user.name aqui? Basicamente você vai vir aqui, ó, no seu usuário, ó, se você olhar, o seu usuário é esse aqui, ó, o seu nome, Júlio HDSV. Esse é o meu, ok? Ó, então beleza. Então vou colocar aqui, ó, Júlio HDSV. Beleza. Pressionei o Enter, ele configurou. Agora, eu vou fazer o seguinte, git config user.email. Aí eu vou colocar meu e-mail aqui. Aí vocês colocam o e-mail que vocês cadastraram no repositório de vocês. Pronto. Beleza. Já fiz aqui o meu. Agora que está tudo configurado, o que você vai fazer? Você precisa subir esses arquivos. Bom, eu vou explicar aqui para vocês. Tá vendo essa parte, essa pastinha? Eu acho que no de vocês não vai estar aparecendo o .git. Mas basicamente o .git ele fica oculto na pasta do arquivo do script do projeto que você tem. E aí na hora que você abre ele, ele vai aparecer diversas pastas. O que significa isso aqui, tá? Muitas dessas informações que estão dentro dessas pastas e arquivos estão criptografados e você não vai conseguir mexer. Mas eu vou explicar um pouco da essência do que acontece por trás. Na hora que você fizer o git init, ele cria essa pasta com todos esses arquivos. Na hora que você fizer um git add, ponto, significa que você vai mandar todos os arquivos que foram atualizados para o staging. O que é o staging? Ó, vou fazer aqui, ó, cliquei e ele mandou para o staging. O staging, ou o pessoal chama de index também, é basicamente esse arquivinho aqui, ó, index. Tá vendo que ele tem uma interrogação? Ele é criptografado, não vai dar para ver. Mas tudo que você for querer mandar para o repositório, né, na nuvem, que no caso seria o GitHub, ele vai mandar primeiro para aquele staging, ou seja, tá ali, você adicionou ali. Aí ele vai esperar você confirmar que realmente vai subir aquilo. E como que você confirma? Tá. Antes, vamos ver se realmente foram os arquivos. Então você vai colocar git status e pressionar OK. Ó, veja que ele mandou, ó, packed.json, ele tá new file, ó, packed.lock.json, index.js e o git ignore. Esse outro ds store, esse aqui, na verdade, é um arquivo do próprio MacBook, tá? O próprio MacBook inclui ele lá.
que é próprio do iOS, eu poderia vir aqui e colocar ele aqui, ó, ponto, ou só o ds, store, tá? E salvar, que aí se ele tivesse aqui ele não entraria. Como eu já adicionei, eu vou manter aqui, ok? Esse no meu caso, se você tiver no Windows não precisa fazer isso. Bom, então significa que esses arquivos estão lá no index, no caso do stage, tá? E aí ele pega e mostra para você se você quer realmente subir esses arquivos. Se você falar, quero subir realmente é isso mesmo, você vai vir aqui, ó, colocar git commit -m. E ó que legal. Se você ir lá naquela página que ficou aberta do repositório quando nós criamos, olha o que ele pede, ó, git init, para você realizar esse comando, e aí ele fala para você fazer aqui, ó, git commit, e você pode dar, ó, meu primeiro commit, né? Aí você pode utilizar pode dar um Ctrl C aqui, e vir aqui, apagar o que você fez, deixa eu apagar o que eu fiz aqui, colar um Ctrl V, que vai estar certo. Essa mensagem é o que vai aparecer, ó, esse first commit, né? Ele vai aparecer como um histórico. Ele vai aparecer no registro lá, ó, meu primeiro commit foi isso aqui. E aí você vai conseguir ver tudo que você fez no seu primeiro commit, tá certo? Ou você pode colocar conforme sua necessidade. Eu geralmente gosto de colocar no primeiro que eu estou subindo o repositório, colocar assim, project start, ou seja, projeto iniciado aqui no caso. Pressiono o Enter, ó. Você viu, ó, ele criou o módulo, ele pegou todas as informações. Tanto que se eu der um git status aqui, ó, ele não está mais no staging, tá vendo? Já sumiu tudo. Então o que que ele fez, ó? Ele estava, deixa eu voltar na pastinha. Basicamente ele pegou aqui, estava aqui guardado, e aí ele pegou e falou assim, opa, peraí, foi confirmado, teve um commit. Então ele vem e joga aqui, ó. Porque aqui vai ter o histórico, ó, dos commits que eu faço, registrados, junto com os arquivos. Você também não vai conseguir ver, porque ele também está criptografado. E com isso, você vai fazer os outros procedimentos para subir. Então, você já falou para ele, ó, adicione esses aqui, esses arquivos, coloque essa informação desse histórico, que é o meu primeiro projeto, né, ou o primeiro commit, com a mensagem que você escolheu. E aqui, você pode até seguir o outro procedimento que ele está falando, ó. Aqui é para escolher branch, eu não vou entrar por hora nisso. Ele vai falar assim, ó, olha, adicione a origem remoto. Ou seja, o remoto é no cloud GitHub. Se for na nossa máquina, é local. Então, olha, adiciona o endereço lá do cloud, o remoto, para colocar. Ou seja, qual repositório que eu vou colocar agora esses arquivos? E aí você vai fazer isso aqui, ó. Você pode copiar esse endereço que ele está te passando. Se você não quiser copiar isso aqui, se você quiser só o link do repositório, você pode copiar aqui, ó. Se você dá um clique, ó, você já copia essa informação. E aí você pode vir aqui no seu projeto e colocar, ó, git remote add origin e aí colar o caminho do seu repositório. Pressionou Enter, ó, ele já adicionou. Agora, o que que ele está pedindo para fazer? Ó, git push -u origin main. Ou seja, ele está falando assim, olha, pode subir todos esses arquivos na origem, ou seja, a origem é no leak do repositório que nós passamos, tá? E aqui esse main é a branch que ele escolheu. No caso, a nossa vai ser a master, porque a gente não criou a branch main. Então, você pode vir aqui, ó, git push -u origin, e aí eu vou colocar, opa, escrevi errado ali, origin, eita, tá difícil aqui, origin, e aí eu vou colocar master, que é a branch que eu estou utilizando aqui, ó. Beleza? Pressionei Enter, ó, ele está carregando, ó, ele carregou tudo, ele falou que estava fazendo todo o processamento, ó, compressing objects, ou seja, ele usou realmente essa pastinha aqui, ó, do objects, para pegar todas as informações que nós estamos tratando aqui para poder subir lá no cloud, ou seja, ele tirou do local, aqui na nossa máquina, para levar para o cloud, que é o GitHub, que nós chamamos de repositório remoto. Perfeito? Então, tanto que se eu entrar aqui agora, ó, e eu atualizar a página,
Olha lá, ó, ele trouxe todos os meus arquivos aqui. Esse é do Mac que eu falei, tá? E aqui ele trouxe o arquivo gitignore, o index, o packed.json, né? E o packed.lock.json. E olha que engraçado, ele coloca a data aqui, ó, né? O tempo, 3 minutos atrás. Ele mostra a linguagem que você está utilizando, 100% JavaScript. E olha que legal, aquela mensagem que eu coloquei no commit, ó, project started, ok? Ele está falando assim, olha, isso aqui, ó, esse project start é o commit que você fez. E quem que está dentro desse commit? Todos esses arquivos aqui. Tanto que você clicar aqui, ó, no commit, ele mostra, ó, tudo que você mandou, esses arquivos, ó, nesse commit, tudo que você mandou nesse momento. Se eu fizer uma alteração, ele vai mostrar a alteração que você fez aqui. Então isso fica muito legal, muito bacana de você guardar, né? Até uma forma de segurança para você guardar seus códigos também, porque vamos supor, deu um problema no meu computador. Cara, eu perdi tudo. Não, calma, você tem um repositório na nuvem, você consegue baixar tudo de volta para sua máquina, ok? Então aqui você tem todo o histórico do que você está fazendo. Então vamos supor aqui, ó, eu fiz uma alteração no index, vamos mudar aqui, ó. Então deixa eu apagar. E aí eu vou fazer o seguinte, olha, eu não quero que venha a mensagem mais só bem-vindo, eu quero também que fique para, eu vou colocar aqui a minha primeira API, eu vou trocar de minha primeira API para ok apenas. Vou salvar. Na hora que eu salvei aqui o arquivo, você vê que ele mudou aqui, ó, a cor do meu arquivo index. Ele colocou um M. Esse M significa de modificado. Então, ou seja, ele está falando, olha, você mudou o arquivo aqui, você tem que também fazer já subir lá no repositório, porque esse arquivo foi mudado, senão você pode perder ou ter algum problema. Então você vai fazer todo o processo de novo, git add, ponto, adicionou, git status, você consegue ver que ele adicionou esse arquivo aqui, ó. Tá? O git ignore aqui tá aqui junto, porque eu tinha colocado depois esse ds store aqui, tá? Então, beleza. Aqui agora, já que ele adicionou, nós vamos fazer um git commit, -m, e aí eu vou colocar aqui, ó. Vamos supor que eu alterei, tá? Aliás, vamos supor não, eu realmente alterei. Ó, então eu vou colocar aqui, ó, index.js updated. Vou colocar uma mensagem qualquer, mas essas mensagens ela precisa ser semântica, tá? Para você entender o que você havia feito, porque ela vai representar o histórico. Então, deixar bonitinho, detalhado o que você fez, não precisa ser um texto gigantesco, tem um padrão para seguir, tá bom? E, e aí você pode fazer de uma forma simples, direta e também objetiva para você conseguir se localizar. Então aqui eu pressionei um Enter. Opa, deixa eu ver o que ele fez aqui. Git status. Beleza. Agora eu vou colocar um git push -u orange master. Ó, ele já subiu. Júlio, por que você não colocou a origem? Porque eu já cadastrei uma vez, eu não preciso cadastrar de novo. Né? Eu já falei para ele já sabe qual que é a origem. Então, quando você coloca uma vez só, ele fica salvo as informações aqui nos arquivos. Então, por exemplo, é que aqui a gente não consegue abrir para ver, mas ele salva, eu não lembro se era nesse read, onde que ele salva aqui do o caminho do que você passa da origem lá do repositório, mas ele deixa salvo. Nessa pastinha ele vai armazenar toda a informação que você coloca, tá bom? Então com isso, ele já salvou. Se eu voltar no meu repositório remoto, né, aqui na nuvem, se eu atualizar, ó, veja que ele já trouxe o arquivo para cá e olha que legal, ó, index updated. Então, ou seja, ele atualizou tudo. Agora vamos ver o que tem nesse index update aqui. Ó, que bacana. Ele falou que esse arquivo foi alterado, ó, antes só tinha Node Modules e agora tem Node Modules mais DS Store, tá? Ele coloca até um maisinho aqui, ó. Aqui é o que tinha e aqui é o que tem agora. Ó, um exemplo da linha de código aqui que eu alterei, ó. Antes estava aqui, ó, minha segunda API. Ele falou que essa linha que está em vermelho, que ele destacou em vermelha, foi apagada e foi adicionada essa aqui com a mensagem OK.
Então você consegue ter todo o histórico aqui de todas as mudanças que você faz. Isso que é bacana do Git e do GitHub, e é uma baita ferramenta. Em qualquer lugar que você for trabalhar, você vai precisar saber dela. Ok? Então espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos.